Hoje, no programa Mais Destaque, vamos falar um pouco com uma pessoa que há muitos anos mora em Alfenas. Ele nasceu em Nova Granada, cidade próxima a São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Seus pais, o senhor Ernesto Quieque, e a sua mãe, a senhora Maria Sinira Arruda Quieque, mudaram-se para São José do Rio Preto. Quando ainda era pequeno, Carlos Quieque teve as primeiras noções de música com seu pai e conheceu vários instrumentos musicais. O senhor Ernesto Quieque era filho de italiano e recebeu de seus descendentes a herança genética de gostar de música. Ernesto Quieque era um excelente instrumentista. Dedicava muito ao violão, cavaquinho, violino e banjo, além de ter a profissão de operador de máquinas cinematográficas. Em São José do Rio Preto, a maioria de seus habitantes são descendentes de italianos e trazem consigo o instrumento típico das famosas tarantelas, o acordeon. Por este motivo, o senhor Ernesto Quieque se especializou na afinação deste instrumento. Carlos Quieque cresceu e se tornou um excelente instrumentista, dedicando-se a vários instrumentos: violão, contrabaixo, bateria. Quando ainda morava em São José do Rio Preto, formou sua primeira banda de baile. Foi a partir deste fato que Carlos Quieque teve a oportunidade de trabalhar por muitos anos no circo. Hoje vamos conhecer um pouco da vida deste grande artista que encontrou em Alfenas um real motivo para mudar sua vida. Com imenso prazer, cumprimentamos o nosso convidado de hoje, Carlos Quieque, atualmente empresário no ramo automobilístico. Obrigado em estar conosco no programa Mais Destaque. Bem, Camilo, telespectadores, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar um pouco da minha vida. Sim. Né? E tem muita história para contar, né? Graças a Deus temos muitas histórias, muita mesmo. Certo. E em São José do Rio Preto, antes de trabalhar em circo, que você trabalhou muitos anos em circo, né? Você já trabalhou em alguma empresa, Carlos? Sim, eu trabalhei na Rio Preto Motores, que era uma concessionária, uma agência da Volkswagen, pela qual eu fiz o Senai de primeiro, né? Que era o Senai na mecânica, e depois eu fui para Servencim, que era uma afiliada da Sadia Transportes Aéreos. E depois eu passei a viver de música, né? Que eu fui para o circo. Digamos assim, quais foram as duplas, ou então qual foi a dupla que te incentivou a você ir para o circo? Ela praticamente não me incentivou, ela me intimou. Eu estava em São José do Rio Preto e tinha o circo em Nova Granada, na minha terra natal, que é pertinho, hoje é dormitório de São José do Rio Preto. E a dupla Canário e Passarinho, na época fazia os seus shows, porque nessa época os shows eram todos em circo. E o circo do Bacurau, que foi um ex-jogador de futebol que jogou por um time lá em Portugal, e ele é de São José do Rio Preto também, e eles estavam fazendo aquela disputa de Lari Larai contra o Iê Iê Iê. Sim, sim. Né? Que hoje é a música moderna, de primeiro era o Iê Iê Iê. Quem é da minha época já ouviu falar. E Canário e Passarinho, uma dupla muito famosa, inclusive eles são vivos ainda até hoje. E eu estava a passeio lá na minha casa, na casa de parentes meus, em Nova Granada. Me chega o baterista Ben TV e o Canhoto, que era guitarrista também, falou: Carlos, nós vamos fazer hoje o Lari Larai contra o Iê Iê Iê. E era uma disputa. Então, como eu cantava todos os gêneros, e eu fazia primeira, fazia segunda,
gostava de música sertaneja também, gosto de todo tipo de música e adoro música. Eu fui e nisso aí aconteceu o seguinte, o público gostou, ficou mais um espetáculo para o dia seguinte. No dia seguinte, lotou o circo. Não foi feita a disputa ainda. Aí no outro dia, foram 3 dias de espetáculo, lotado o circo. E com isso, eu deixei de ir para São José do Rio Preto trabalhar. E fiquei lá. Aí depois, o dono do circo chegou, não, você vai trabalhar comigo. E na época me ofereceu um bom salário, né? Um cachê bom. Só para mim entender e o telespectador entender também, Carlos, é o seguinte, estou gostando da história, a gente está entusiasmado que você tem muita coisa para contar. Você então foi com o seu trabalho como músico, como contrabaixista nessa época? Eu fui como contrabaixista e como cantor, porque ele cantava a música sertaneja e eu cantava o Iê, Iê, Iê da época, sim, que era a música da Jovem Guarda, já estava chegando. Eu cantava o Iê, Iê, Iê. Então era ele cantava uma música, eu cantava outra, era uma disputa. E o povo aplaudia daqui, o outro aplaudia dali. Quem gostava do sertanejo, que era o Lari Larai, aplaudia o Lari Larai. E então com isso levavam-se o quê? Levavam-se o público mais adulto, que gostava mais do Lari Larai, da música sertaneja, e a música, o Iê, 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 levava a mocidade, que é o que o povo quer. Onde tem bastante gente, mais gente vai. Isso. Não é isso? E o que eles querem? O produtor, um dono de um circo, vamos se dizer, ele queria o quê? Renda. Isso. A dupla sertaneja queria o quê? Renda. E com isso, o povão lotava o circo, e eu ficava satisfeito, eles ficavam satisfeitos e eu ganhava o meu. Certo, mas digamos assim, quem eram os cantores da dupla Canário e Passarinho? Um era jogador de futebol famoso. Não. A dupla, o jogador de futebol era o dono do circo, que era o palhaço Bacurau. A Bacurau. É. Certo. A dupla Canário e Passarinho era da Rádio Nacional. Sim. Certo? Eram da Rádio Nacional. Cantavam no programa do Edgar de Souza. Eles faziam um programa e cantavam no programa do Zé Bétio. Ah, sim, sim. Certo? É igual hoje, você pega aí um cara que tem um programa de rádio hoje eu não acompanho, mas suponhamos o seguinte, o Milionário Zé Rico, né? Perfeito. Tem o Milionário Zé Rico, de primeiro tinha Zirizalo, Liu e Léo, Abel e Caim, Lourenço Lorival, Jacó e Jacozinho, era Zé Tapera e Teodoro, que hoje é o Teodoro e Sampaio, né? Zé Tapera e Teodoro, Mauro Marcelo Paganini, as irmãs Galvão, Cascatinhana, Douglas Cial. Então, tinha essa turma toda. E você conheceu essa... Não só conheci, como trabalhei com vários deles, porque eu fiz teatro quando menino. Eu fui para São Paulo, na casa dos meus avós, e eu, ali na Avenida do Estado, tinha o Teatro Mesbla. E eu participei, fiz um curso de teatro, e depois no circo, eu passei a ser ensaiador de teatro. Entendi. Eu era diretor de teatro, porque no circo você tem que ser coringa, né? Você tem que se virar. Ou faz ou não faz, né? Perfeito. E essas duplas, todas elas levavam de primeiro, a gente falava um drama, né? Que tinha, no circo era circo teatro, tinha drama, O Céu Uniu Dois Corações, Três Almas para Deus, o Zé Tapera Teodoro, por exemplo, tinha o Fazendeiro Sanguinário. Então, cada um tinha o seu drama para levar. E eu, como ensaiador, ia como ensaiador e fazia um dos papéis principais, porque já era o papel mais pesado, que fazia. Sim. Então eu trabalhei com o Zirizalo, que o drama dele era O Milagre do Ladrão, eu trabalhei com Abel e Caim, eu trabalhei com o Lourenço Lorival, Durval e Davi, os dois goianos, isso da turma que nós fazíamos espetáculos em circo. Nós saímos, eu, graças a Deus, modéstia à parte, conheço bem o Brasil, conheço bem mesmo. São muitos anos
de estrada. Foram quantos anos, Carlos? Foram, ao todo, eu comecei com 16 anos e parei com 26 para 27. Foram de 10 para 11 anos. Perfeito. Entre circo e shows que eu fazia. Trabalhei também 2 anos e meio com o Chico de Franco, que era o Jerônimo, o herói do sertão, na época da Tupi. Certo. Eu ficava muito ali junto com eles, trabalhei 2 anos e meio com ele. Também fui da noite em São Paulo. Nesse meio tempo, a gente fui da noite, toquei contrabaixo, tive o prazer e a honra de tocar com o Benito de Paula. Benito de Paula, na Catedral do Samba, na Boate Enredo, e assim por diante, vários artistas, o Barnabé, por exemplo, Oswaldinho Galhardo, que hoje é empresário do ramo há muitos anos, é muito amigo meu, Edson Hudson, Beijinho, pai do Edson Hudson, o Lesco Lesco foi o qual eu passei aqui em Alfenas e depois parei aqui, que eu conhecia, como eu costumo brincar, a minha loira, né, a Jerusa, que é minha esposa, há 35 anos, graças a Deus, vamos fazer 35 anos de casado. E aí eu formei minha família aqui em Alfenas. Entendi. Mas com isso aí eu rodei bem o Brasil, em circo e com shows em circo também. E fazíamos também muito, na época era bailes de debutante, que o Chico de Franco, ele teve o privilégio de ser considerado um dos homens mais bonitos do Brasil. Sim, sim. Que de primeiro tinha esse negócio, né? Tinha. Então, ele realmente era muito bem simpático, muito. E ele teve eles falavam, o pseudônimo dele era o galã mais bonito da televisão, da Tupi. Sei. Entendeu? A nível de Brasil. Certo. Então nós trabalhávamos juntos, nós fazíamos muito baile de debutante. Entendi. Além dos shows, fazíamos vários bailes de debutantes. Às vezes nós estávamos em São Paulo, saía para Uberlândia e Tuiutaba, voltava para Belo Horizonte ia para o Rio de Janeiro. E nessas indas e vindas minhas também, eu cheguei a participar de uma fotonovela para a revista Amiga. Certo. Isso, se não me engano, foi em 73, mais ou menos, 74. Certo. Eu e o Chico de Franco. Pronto. Como foi a reação de seus pais quando tomou a decisão de trabalhar em circo, devido ao fato de você não ser de uma família circense, Carlos? É isso aí. O meu pai, Camila, o motivo do meu sorriso é um só. Na época você falava em música, os pais não queriam que você fosse músico, não queriam que você fosse artista, porque falavam, isso não é verdade? Exatamente. E eu cheguei e falei pro meu pai, olha, meu pai, eu vou embora com o circo. Ele falou, capaz? Eu falei, estou indo. Eles me ofereceram um bom dinheiro e eu gosto da música, meu pai virou para mim e falou assim, mas você não pode acompanhar essa profissão porque todo músico é vagabundo. E eu me vi numa situação difícil porque eu aprendi a tocar com ele. Meu pai era músico dos bons. Entendi. Ele era músico, um bom músico, não vivia da profissão, é lógico, mas foi um bom músico. E eu jamais, com o respeito que eu sempre tive pelo meu pai, pela minha mãe e pelos meus tios e os mais velhos, jamais eu ia falar para o meu pai, pai, vou ser músico porque o senhor foi músico. Se eu for... Ele falou que música era vagabundo, mas como é que eu ia falar para ele isso? Não é verdade? Mas respeitei, saí, depois ele aceitou numa boa, tal. Ele viu que era isso, que era o melhor para mim. Isso. Então, respeitou. Meu pai também não era bobo, graças a Deus, enxergou e deixou que eu... Perfeito. E nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. O nosso convidado de hoje, Carlos Kiek. Ele que está contando de sua vida no período que passou
trabalhando no circo e hoje, atualmente, mora em Alfenas e é o empresário do ramo automobilístico. Mas eu lhe pergunto, Carlos, na sua experiência como contrabaixista, você tocou com alguns artistas famosos, como você mesmo já relatou, Benito de Paula. Mas eu pergunto para você, como que o Benito de Paula era com os músicos? Era exigente? Olha, ô Camilo, o negócio é o seguinte, músico, todo músico, eu acho que a partir do momento que ele é um profissional, ele tem que ser um profissional. Perfeito. E o cantor, por si mesmo, ele já escolhe. Ele bate o olho, ele já sabe se o músico é bom ou não é. Porque nesse meio, eu costumo dizer o seguinte, não existe mulher meia grávida. Ou é ou não é. Certo? Certo. Você Perfeito. tem que chegar e fazer o seu trabalho. O Benito é um cara simples, humilde, é um cara muito bem educado, muito bem conceituado no meio artístico, respeitado. Por quê? Porque ele tem uma bagagem que, vamos falar o que é. E ele tem a humildade, que isso já nasceu dele. Ele não é aquele artista famoso que chegou... Porque tem artista que não pode subir no Gillette e quer fazer discurso, né? Acha que é o bam, bam, bam. E ele não, ele é humilde. Exato. Você entendeu? Se bem que eu trabalhei muito pouco com ele. Nós tocamos o quê? Umas 5, 6 vezes. Porque eu já era conhecedor do repertório dele. Sim, sim. E ele, muito enjoado, sim, com o músico, Enjoado com a perfeição. Enjoado não, ele era... Certo. Né? Exigente. Exigente. Ser exigente é uma coisa, enjoado é outra. Certo. Né? Perfeito. Porque tem músico aí que às vezes, não estou falando que eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas às vezes o cara chega, fala, eu sou o bambambam, bam, bam, e o cara não é aquilo. É. Né? É. Aí ele começa a tocar e vai. Exemplo que aqui em Alfenas eu conheço, aqui tem um músico que você já sabe que ele já tocou com o Milionário Zé Rico, ele é compositor, ele é muito bom, e o cara é bom mesmo. Sim. Que é sim. o Jairo, que é o campanário. Campanário, né? exato. Então, o campanário. Então, o músico tem que ser músico. Só que o Jairo é humilde, ele chega quietinho, tal. Então, tudo bem. Então, eu acho que todo músico tem por obrigação de fazer a sua, mas com humildade. Aí mostra a sua capacidade. Então, não existe ninguém mais canseira, enjoado, como o Benito era muito bom. Se você errasse com ele, porque não pode errar. Sim. Um profissional não pode errar. É igual eu falo no futebol, o cara ganha um absurdo para chutar um pênalti fora. Ué, pelo menos tem que acertar o gol, pô. Não é verdade? Tá certo. Então. Quais foram outros artistas do mundo musical que você já trabalhou como instrumentista? Já trabalhei com vários, eu trabalhei com Benito, olha, eu trabalhei com o Chico de Franco, toquei várias... Desculpa, o Chico de Franco era o Jerônimo, herói O de Sertão. Jerônimo, herói de Sertão. Certo, certo. Francisco de Franco. Certo. Trabalhei, você quer ver, com o Durval e Davi, que eu tocava com eles. Toquei umas 2, 3 vezes com o Milionário Zé Rico. Mas isso assim, na época eu toquei e cantei também com o Durval e Davi, os dois goianos. Sim, sim. Então são vários. Liu e Léo era muito amigo meu, que eu viajava com eles. Zilizalo, às vezes eu tocava um contrabaixo com eles. Porque de primeiro era o seguinte, era uma sanfona, uma viola e Sim. quando muito, um pandeiro, né? E era bom demais. E uma né? sanfona, já era bom demais. A não ser quando chegava Pedro Bento, Zé da Estrada, Celinho e Ramon Pérez no pistão. Aí eu pegava o contrabaixo também e tocava com eles. Entendi. Você entendeu? Mas vamos assim, voltar novamente no circo. As duplas sertanejas que iam fazer os shows no circo, além de cantar, elas realizavam outras atividades também no circo. Você disse que é um teatro, né? Era o teatro, era um drama. Era uma peça teatral que se chamava drama.
Geralmente todas as duplas, Carlos, elas tinham a sua peça de teatro? Olha, de 100 duplas, 95 tinha. Tinham as peças de teatro, de drama. Que era pra... Porque senão eles iam chegar ali, só bater a violinha deles e... Entendi. Né? Perfeito. Então... Certo. E além dos dotes artísticos, quais outras funções que você exerceu no circo? Eu exerci praticamente todas, porque eu cheguei a ser dono de um circo. Chegou a ser dono? Cheguei a ser dono de um circo. Eu fui dono de um circo. Logo que eu saí do Bacurau, eu fui para o Circo Irmãos Alciati, que era um circo muito grande, muito famoso no estado de São Paulo, que era do Lolô e Mexerica. E desse circo eu entrei no Rombini, que era do Pedrinho Rombini. Aí o Bira louco me chega e falou: Carlos, vamos montar um circo nós dois? Eu falei: vamos. Então, eu tinha bagagem de instrumento e eu tinha um conjunto, primeiro nós falávamos conjunto, hoje é banda, né? Hoje é banda. Eu tinha um conjunto, que por sinal chamava-se Os Capetas. Sei. Nome deu na louca, eu botei. Os Capetas. E tive esse circo, junto com o Bira louco. Que por final depois veio se chamar Circo Índio Brasil. Que depois nós vendemos para outro, o Índio Brasil, acho que ainda tem até hoje. Eu desliguei disso há 30 anos, então já... 30 anos não, eu estou aqui há 37 anos eu me desliguei disso. Então, era isso aí. Eu fazia locução, eu fazia as gravações de propaganda, eu ensaiava o teatro, porque nós tínhamos todos os artistas, e quando precisava, eu ia para a bilheteria ou ficava na portaria, que foi na portaria do circo, quando eu estava aqui, eu cheguei aqui em Alfenas, com o Lesco, circo do Lesco, que eu conhecia a minha esposa. Ela foi assistir um espetáculo, certo, e eu conhecia a minha esposa. Bati o olho e falei: opa, né? Então... Certo, mas vamos assim por etapas, porque é uma história muito bonita que você tem para contar. Mas quais duplas e quais os cantores, você se recordam, que faziam maiores sucessos, né, naquela época? Na época, sem dúvida, era Tião Carreiro e Pardim, Jacó e Jacozinho, Miguel e Aninha, Cascatinha e Ana. Então você conviveu também na época... Suline Marroeiro, Zé Fortuna e Pitangueiro, Tibagi e Miltinho, e o Meirinho era o acordeonista deles, Belmonte Amaraí, Zilo e Zalo, Lourenço Lorival já falei, e tinha aquela dupla lá do Goiás que era Silveiro e Silveirinho. Eles são de Goiás? Os cantores? São de Goiás, Silveiro e Silveirinho. Tá, mas o artista muitas vezes atrasa, né, para iniciar uma apresentação. Quando isso acontecia no circo, que atitude o organizador tomava? Digamos assim, chegou um componente da dupla, né, porque geralmente eles vêm de uma cidade de outra. Um chega e o povo fica desesperado, querendo começar o show logo. O que você tomava, que atitude você tomava para, digamos assim, fazer aquele tempo de espera ali? O que você fazia? Nós tínhamos duas coisas que nós fazíamos. Primeiro, nós tínhamos o conjunto, nós colocávamos o conjunto para tocar. Tocava um pouco tudo, mas aí já vai ficando meio, o povão quer o show que ele está esperando, ele quer um artista. Isso. Aí então o que acontecia? Quando era um artista que eu sabia o repertório dele, ou o Lesco sabia, porque o Lesco cantava muito também. Certo. Então nós fazíamos o quê? Ele fazia a primeira e eu fazia a segunda numa música para ele, 2 músicas. Depois o Lesco entrava, fazia. Então, porque o espetáculo não pode parar. Exato. Se chegava, um exemplo, nós fizemos um show uma vez, Belmonte Amaraí
o Belmonte era famoso canista. O Amaraí está vivo aí, o Amaraí se vir assistir essa reportagem, vai lembrar, vai saber disso. Nós estávamos em Cana Verde, perto de Campo Belo, Sim. no Circo do Lesco. O Belmontão falhou, aí o que aconteceu? Eu fui cantar 2, 3 músicas com o Amaraí, que a gente já sabia o repertório, Sim, já sabia tudo. conhecia. E o Lesco terminou o show com ele. E correu tudo normal. Quando foi 4 horas da manhã, o Belmonte chegou. Mas aí já tinha ido embora, até porque primeiro o show tinha acabado antes da meia-noite. Sim, sim. Né? E assim por diante. Quando não era eu, era o Lesco. Aqui, uma vez aqui no Circo do Lesco, nós tínhamos um show com o milionário Zé Rico. E o Zé Rico atrasou o show. Sim. O Zé Rico Perfeito. atrasou. E calhou que o Jairo, o campanário, estava assistindo o espetáculo. Estava assistindo, o que nós fizemos? Porque o Jairo cantava e sabia o repertório dele todo. Nós colocamos o Jairo para cantar com o milionário. Até o Zé Rico chegar. Depois o Zé Rico Usou chegou. da criatividade. Nós tínhamos que Usar da criatividade. Tinha que se virar, porque senão a casa cai. Porque como é que você vai cancelar um show e Quando devolver? acontece isso, Carlos, veja bem para você ver. Fica até gostoso da gente assistir um show assim. Fica porque gostoso. é um negócio sem ensaio, é um Exato. negócio... não tem... Enriquece. Enriquece. Você entendeu? Né? Perfeito. Nós estamos conversando hoje com Carlos Kieck, falando de sua vida, da sua vida, que ele teve experiência no circo e hoje também ele mora em Alfenas. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. O convidado de hoje, Carlos Kieck, um artista que trabalhou por muitos anos em circo e hoje reside na cidade de Alfenas. O circo que você trabalhava, Carlos, veio se apresentar em Alfenas. Em que ano isto aconteceu? Eu acho não, eu tenho certeza. Foi em 1976 para 77. Na pracinha, naquela praça da APAI. Sim. Onde hoje é aquela pracinha bonita. Certo. Nós chegamos ali, armamos o circo ali. Circo Teatro Lesco, que era um circo muito, muito bom, muito famoso na época. Nós tínhamos... Era bom, era gostoso. Sim. E nós viemos para cá nessa época. Mas o que aconteceu em nossa cidade que mudou sua vida? Bom, aconteceu que eu fui parar na portaria do circo para pegar, num espetáculo, pegar os bilhetes da entrada e bati o olho numa moça. Bati o olho e falei, opa. Foi assim, então? Foi. E nisso aí, ainda brinquei que eu era muito magrinho, eu pesava 55 quilos. 55. Barbudão, cabeludão, era coisas da época, né? E ela parecia-se que ela era bem mais alta que eu, mas é porque eu estava num lugar também mais baixo. Aí eu ainda brinquei com ela, falou, opa, como é que tá a temperatura aí, né? Ela olhou para mim assim, deu uma risadinha, eu falei, ó... E não sou bobo, nada, quando terminou o espetáculo, eu já saí, fui lá na portaria, esperar o povo sair. Não tinha esse hábito, mas esse dia eu falei, vou lá. Que horas era isso? Eram umas 11 horas mais ou menos, 11h30, porque nós começávamos o espetáculo exatamente 8 horas. 8 horas. 8 horas da noite, né? E terminávamos 11, 15, 11h30, no máximo meia-noite, porque não podia terminar mais tarde. Só para me entender um pouquinho, o circo, geralmente ele fazia o espetáculo durante a semana ou só final de semana? Nós só folgávamos na segunda. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado, direto. Tinha sábado e domingo que
nós dávamos até 2 sessões. Tá certo, mas digamos assim, o dia que você conheceu essa moça, que dia? Você mais ou menos lembra que dia que foi? Eu acho que foi numa quarta-feira. No meio da semana? No meio da semana. Perfeito. No meio da semana. Foi difícil tomar a decisão de largar o circo para morar definitivamente em Alfenas, Carlos? Olha, difícil porque é o seguinte, você está acostumado, eu trocava o dia pela noite, né? Eu trabalhava à noite, então eu ficava, era o vagalume, né? Era o curiangão. E depois foi difícil eu trocar pelo seguinte, eu tinha que trabalhar durante o dia e dormir à noite, que era totalmente ao contrário. Mas foi fácil, foi bom, porque eu estava com quem eu queria. Eu comecei a namorar a Jerusa e daqui para lá eu fiz ainda mais 5 praças. Nós continuamos namorando, saí daqui, fui para a Serrania. De Serrania nós fomos para Monte Belo, de Monte Belo nós fomos para Monte Santo de Minas. De Monte Santo de Minas nós fomos para São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso nós fomos para Pratápolis. Em Pratápolis, eu cheguei no Lesco e falei, ô Bira, que eu chamava ele de Bira. Falei, ô Bira, tô saindo do circo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu vou ficar noivo. Ele falou, capaz, você não aguenta. Eu falei, fiquei noivo no dia 24 de agosto. 24 de agosto. Saí no dia 25. E nunca mais voltei para o circo. Voltei para passear. Tomou essa decisão? Tomei. E isso foi o seguinte, nós ficávamos um mês e meio em cada cidade. Então, foi durante o tempo, essas 5 praças que eu fiz depois de Alfenas, foi o meu conhecimento, o meu namoro, tudo. Aí eu fiquei noivo, já fiquei aqui em Alfenas, fui trabalhar. E você, digamos assim, perguntar uma coisa para você. Principalmente o estado de Minas, é um povo muito conservador, né? Não tem nada demais, isso não tem nada demais. Mas digamos, qual foi a reação do seu sogro, que você sentiu o seu sogro e a sua sogra também, falar assim, poxa, a minha filha está namorando um moço que trabalha no circo. Como que foi? Foi aí que está o negócio. Eu tive muito apoio do meu sogro e da minha sogra. Perfeito. Tive. Eles conversaram comigo e a pergunta que ele fez para mim foi o seguinte, você gosta da minha filha? Você vai casar com ela? Eu falei assim, porque eu sou muito curto e grosso também, sabe? Eu sou... Bem objetivo. Eu falei, olha, se eu não gostasse dela, eu não teria ficado noivo dela. Porque isso não é uma brincadeira, né? E as minhas intenções são as melhores possíveis, eu quero me casar com ela. Porque o meu cunhado, eu tenho 2 cunhados e uma cunhada. O meu cunhado, José Anjo, não gostava de gente de circo. Tudo bem, não é com ele que eu vou casar, eu vou casar com a irmã dele. Tá certo. Não é verdade? É. Aí o meu sogro pegou e falou assim, é isso? Falou, então é o seguinte, na minha casa tem 3 quartos. Um é meu e da minha mulher, um é da minha filha, que os outros já tinham casado, todos eles. E um vai ser o seu quarto. Eu sei que você vai respeitar a minha casa e a minha filha. Falei, beleza. Aí vamos, isso foi no domingo, que eu ia para Nova Granada para trabalhar com o meu primo, para depois voltar para casar. Ele falou, não, se você vai ficar, eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Mas e aí? Eu não tinha serviço nenhum aqui, não tinha emprego nenhum. Falou, o que é que o senhor está fazendo? Ele falou, eu estou fazendo Meu sogro era carpinteiro, e ele falou, eu estou fazendo umas vigas, umas caixas, aquelas formas de madeira. Falei, então eu vou trabalhar com o senhor. Ele falou, não, é um serviço muito pesado. Eu ainda brinquei com ele, falei, mas se é pesado, o senhor é homem, faz, eu também faço. Está acostumado a montar circo, desmontar circo. Lógico, eu falei, eu também faço. Ele ficou meio assim, graças a Deus, eu tenho muita facilidade para aprender as coisas.
Na segunda-feira eu ajudei ele a fazer umas formas lá. Na terça também. Na quarta ele fazia uma, eu fazia outra. Aí o Santinho, que era um construtor aqui, até já falecido, chegou e falou: ó, Carlos, você tem futuro nesse ramo. Meu sogro falou: não, nesse ramo não. Ele vai ter outro. Aí, nesse meio tempo, o meu cunhado viu, esse meu cunhado, que hoje é um dos maiores amigos que eu tenho, é um irmãozão que eu tenho, gosto de todos eles, mas nós dois parece que combinamos mais. Chama José Ângelo, que é comerciante de carro também e construtor. Aí ele viu eu trabalhando e falou: ó, peraí, o cara parece que... né? Aí me colocou para trabalhar no Ageu dos Doces Neuza, como ajudante. Eu comecei a trabalhar lá, 6 meses depois eu era vendedor. E daí veio, de lá eu já saí, fui trabalhar na Veasa, né? Na Veasa, eles me deram uma oportunidade para mexer com carro. Eu entrei na Veasa em 82 para 83. Trabalhei lá 15 anos. Depois montei a minha loja. Depois fui gerenciar a Fiat pro Ageu Pimenta, lá em Machado. Eu era gerente de vendas dele e gerente geral, que o Ageu era muito amigo meu também. Depois a Veasa me chamou, o senhor Haroldo Engel me chamou, falou: Carlos, nós estamos precisando de você. Eu já estava querendo mesmo sair, porque eu ia todo dia para Machado e voltava. Eu falei: esse negócio... Voltei, fiquei mais 1 ano e meio na Veasa. Falei: agora eu vou cuidar da minha vida e dos meus filhos. Botei meus filhos para trabalharem comigo, desde menino também ensinei a trabalhar. Graças a Deus estudaram, se formaram. Eu tenho hoje um filho formado em Direito, o outro já está quase formado em Administração de Empresas. Mas deixa eu só te perguntar, não estou te interrompendo. Está começando a falar de uma coisa muito bonita aí, que é o fruto desse casamento, que é uma coisa bonita que você decidiu a ficar em Alfenas. E uma das coisas que eu acho também, porque você lá na sua cidade, São José do Rio Preto, você teve uma base muito boa, que é o seu pai e a sua mãe, que você no comecinho do programa mesmo disse que você respeitava o seu pai, respeitava a sua mãe e os seus familiares. E você sempre tinha na sua mente a base do casamento, né? A base da família. Isso é muito bonito. Tá certo, mas a partir daí vieram os 2 filhos. E eu lhe pergunto também, os seus filhos também possuem essa veia artística sua? Camilo, graças a Deus, sim. Meus filhos, eu tenho o Edivar e o Edgar. Eles não só são os donos da banda Só Zoeira, como são. O Edivar é tecladista e compositor. O Edgar é músico, ele toca um pouquinho de bateria também, toca guitarra, toca violão, e é o vocalista da banda Só Zoeira, daqui de Alfenas. Sim. Banda Só Zoeira, que faz shows aí, já tem feito vários shows com muita gente famosa também, como o Edson Hudson, o Tomate, o Rapazola, o Netinho, e assim por diante. Uma turma muito boa, e a banda deles é uma banda, graças a Deus, muito boa, muito benquista, muito respeitada. Conceituada. Tem um conceito muito bom, tem um CD gravado. Estão aí, mas mexem, tem a profissão deles, são hoje, podemos dizer, cliniqueiros. Que você ensinou eles também, tem a responsabilidade. Trabalharam comigo na minha loja, certo, desde menino, trabalharam no ramo automobilístico, trabalharam no ramo financeiro, que eles tinham uma financeira, a Financred era deles também. Depois eles começaram a mexer no outro ramo. São clínicas, eles têm clínicas dentárias e tem vários dentistas trabalhando com eles. Perfeito. Mas, para finalizarmos o programa Mais Destaque, gostaria que nos falasse do seu dia de hoje. Como você se sente sendo marido, pai e empresário? Qual a importância da sua família, a sua esposa, filhos, seu sogro, que você relatou tão bem, a sua sogra?
noras, netos, eu lhe pergunto, valeu a pena deixar o circo e, juntamente com a sua esposa, formar uma família? Camilo, realmente eu me sinto um homem, eu não digo totalmente realizado, porque a gente só se realiza depois que morre. E eu quero ainda estar por aqui, se Deus quiser, pelo menos mais uns 20, 25 anos. Se Deus quiser. E Ele vai adquirir, para mim curtir mais ainda a minha família, os meus netos, né? Que eu tenho a minha netinha que, Nossa Senhora, a Sofia, filha do Edgar, meu mais novo, que é bom, vô é coruja, né? E a minha esposa, a Jerusa, que também é bem relacionada, bem conhecida na cidade, porque ela é fundadora e é diretora-presidente do MAI, Movimento de Apoio à Infância. Certo. Nós estamos aí para, junto com ela, a família toda, minha família, meu sogro, minha sogra, que Deus tem ela em bom lugar, que eu adorava ela. O meu sogro, para mim, é um segundo pai, e eu respeito muito, adoro ele, como eu adorava a minha sogra. Minha família, eu adoro, porque família é a base de tudo, não é isso? E eu, graças a Deus, tenho a minha que, graças a Deus, não preciso pedir mais nada para Deus. Só saúde e bem-estar na vida e uma boa educação para os meus netos. E que meus filhos todos continuem assim, a minha esposa também. E eu com as minhas amizades, e que dê muita vida longa para o meu sogro também, que eu gosto demais dele. Certo? Então, eu acho que fiz com todo o prazer do mundo e faria novamente, não só novamente, começaria tudo de novo, mas umas 3 ou 4 vezes ou 5, enquanto Deus permitisse. Valorizando a família. Valorizando a família, que é a base de tudo. E eu tenho a minha que é maravilhosa. Meus filhos, minhas noras, que eu brinco muito com elas, eu chamo de genras, né? Ou minha genra e tal. Eu tenho a Ariane, que é noiva do Edivar. Tenho a Juliana, que é esposa, é noiva, mas já tem a minha netinha. Casam-se agora no início do ano. O Edivar se casa agora dia 20 de dezembro, se Deus quiser. Ele e a Ariane. Então, para mim, olha, e a minha esposa, nós estamos quase realizados. Daqui a uns 20 anos, Deus, a gente fica realizado. Se Deus quiser. Tá bom. No programa Mais Destaque de hoje, conversamos com Carlos Kieck, um ex-artista. Eu digo artista, porque artista sempre é. Hoje, ele é empresário do ramo automobilístico na cidade de Alfenas. A você, caro telespectador, que esteve conosco, obrigado pela companhia.